Saudações em Cristo, graça e paz da parte de Deus o Pai, com cada irmão, amigo, simpatizante da nossa fé. Um feliz sábado, uma excelente manhã do Memorial da Criação. Estamos felizes, estamos alegres, pois a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amados, quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos teus amigos, teus familiares, pelas condições que o Altíssimo tem proporcionado a todos nós. Senhor, ajuda-nos a não naufragar. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Os dias são maus, mas eu quero louvar a Deus que temos um manual de vida em nossas mãos. O tema de hoje, complexo e tão atual e importante para os dias de hoje, a qual nós falaremos sobre a grande apostasia do fim dos tempos, a qual estamos vivendo num contexto onde ontem se iniciou as celebrações da festa da carne. E amados, vamos ver o que nos diz o texto lá no livro de Atos, no capítulo 16, verso de número 16. Mas para os irmãos entenderem aqui o que será falado, nós temos que entender o contexto histórico, o que acontecia na época, para aplicar nos dias de hoje. Eu quero agradecer às mais de 900 pessoas que nos acompanharam na live passada, visualizaram. Também quero agradecer o incentivo, o carinho de todos, e nos dar ânimo e dizer para nós permanecermos firmes e fortes. Quero agradecer as pessoas que também nos receberam em suas casas. São muitos os testemunhos, relatos e milagres para a glória do Senhor. Tudo é sobre Ele e nada é sobre nós. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando, porque a regra de fé está escrito o que diz a Escritura ou como lês, a exemplo do Senhor Jesus. Assim como Bartimeu, que estava à beira do caminho, escutava o barulho da multidão, porque ali estava passando Jesus quando sai de caminho de Jericó, este cego, Bartimeu, clama por Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para e rapidamente pergunta, o que este cego queria que fizesse. Mandou trazer o cego. Bartimeu, então, é levado aos pés de Jesus. E Jesus pergunta o que ele queria que Jesus fizesse. E então Bartimeu diz: Senhor, que meus olhos vejam novamente. E então Jesus diz: Pois então, veja, a tua fé te salvou. Que os nossos olhos nessa live, pessoal, que os nossos olhos nessa live se abram para o espiritual, para que a gente possa compreender as coisas que estão acontecendo e que irão acontecer cada vez mais. Bom dia, Rosângela, Edilson. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. Pessoal, não se esqueçam. Comentem, curtam, compartilhem, para que mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom, pessoal? Então, como os olhos do Bartimeu foram abertos, ele passou a glorificar a Deus. Após essa live, o nosso entendimento será aberto para esse tema tão gritante e necessário para os dias de hoje. Nós temos que entender que aqui no livro de Atos, só vou explanar um pouco para vocês, para tornar a mensagem mais compacta, para não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Acontece que Paulo estava passando por Macedônia, e ali tem a conversão de Lídia, E após um relato a qual nós iremos meditar aqui, tem a conversão do carcereiro também, que por volta da meia-noite os cárceres se abriram. Mas o tema central da mensagem de hoje é sobre uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores, pois ela estava possessa de um espírito adivinhador. E amados, aplicação temporal e presente para os dias de hoje. Nada mudou, está acontecendo novamente. Mas que eu e você não seja enganado por essas falsas doutrinas que têm sido espalhadas entre as diversas religiões. Não existe, amados, religiões.
Existe um único Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados, nós temos que compreender e aceitar como as crianças, humildes de espírito, atentas, e inocentes, estão sempre prontas a aprender com o seu Senhor, com os seus pais. Versículo 16, após o batismo de Lídia, Paulo, indo ao local da oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Repita comigo. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação saiu ao encontro de Paulo, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Amém? Amados, vamos receber as pérolas que estão na superfície da palavra. Primeiro, essa jovem, mesmo possessa por um espírito adivinhador, reconheceu de que Paulo era servo do Deus Altíssimo. Primeira coisa que nós devemos reconhecer é que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito procede do Senhor. Se as pessoas elas não confessam a Jesus como Senhor da vida delas, elas não procedem de Deus, elas procedem do maligno, são filhos da perdição, filhos daquele que foi expulso do céu. Os irmãos estão me entendendo? É por isso que nós não devemos crer em todo espírito. Nós devemos ser prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Nós devemos examinar, nós devemos ver de qual fonte que os ensinos estão sendo tirados, porque a única fonte da vida é a palavra, é Jesus de Nazaré. Ele é a água da vida. As 3 lições que nós podemos aprender com essa jovem é que por muitos dias ela incomodou Paulo e Paulo parou. Qual é o exemplo para nós cristãos nos dias de hoje? Devemos condenar as obras infrutuosas das trevas com a luz. Não devemos julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça. Se a palavra de Deus me diz que as práticas que estão sendo praticadas são erradas, eu devo condenar essas práticas. Eu devo alertar o povo para fugir desse engano, certo? Olha o poder que há no nome de Jesus. Paulo disse, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu o espírito de adivinhação. Nada mudou. A história se repete. Mas para nós cristãos que devemos entender que no nome de Jesus há poder de curar, há poder de libertar, há poder de levar vida e salvação àqueles que buscam uma melhor espiritualidade, dizendo assim, e na mesma hora saiu. Por isso, meus amados, nós não precisamos de campanha, nós não precisamos de novena, nós não precisamos de procissões, nós precisamos simplesmente crer que no nome de Jesus há poder, porque imediatamente o Espírito saiu, imediatamente Bartimeu viu, imediatamente o paralítico andou, imediatamente o morto foi ressuscitado. No nome de Jesus há poder. Qual que é então o erro? É nós não acreditar, nós não crer de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra nos diz que se nós o amamos, então nós obedecemos aos seus mandamentos. Porque se nós dissermos que o amamos e desobedecemos os seus mandamentos, nós somos mentirosos. Amados, é necessário nós termos isso bem claro na nossa mente. Com essa introdução, nós iremos fazer mais algumas observações aqui. Esta jovem, ela tinha esse espírito de adivinhações, e nos dias de hoje, quantas são as pessoas, a gente entra até mesmo nas lives, nas transmissões, e quantas pessoas estão tentando ler carta, ler as mãos, búzios, mantra, bola de cristal, simpatia, tantas coisas, tantas práticas que a Bíblia condena. Deus, já na antiguidade,
já nos disse para ficarmos longe disso. Ele nos disse para nós não nos contaminarmos com esses espíritos de adivinhações, porque eles não procedem de Deus. Por mais que eles confessem a Deus, eles não obedecem, e isso é presunção. A palavra nos diz que até mesmo os demônios creem e estremecem. Então nós temos que crer e obedecer. A suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E quantos nos dias de hoje, meus amados, vamos falar do que está acontecendo no Brasil, o carnaval, às vésperas novamente de um grande surto, de uma crise sanitária, onde muitas pessoas estão sendo infectadas novamente. As pessoas estão indo para a rua, pular carnaval, libertinagem, lascívia, imoralidade, orgias, tudo que é errado, meus amados. Tudo que é errado. Nada mudou. As religiões afrodescendentes têm destruído a nação. E eu falo com embasamento bíblico. Antes de você me chamar de intolerante e religioso, eu quero te dizer que eu sou um conservador dos princípios cristãos. A regra é: está escrito. Jesus, ele nos disse que ainda que outro anjo viesse até mesmo do céu e nos anunciasse um outro evangelho, seja amaldiçoado. Nós devemos crer na palavra, na Bíblia Sagrada. E se a Bíblia me diz que essas práticas nos contaminam, então eu devo alertar o povo de que essas práticas contaminam e levam a uma cegueira espiritual. Talvez Bartimeu permanecesse cego, mas ele creu que no nome de Jesus ele poderia voltar a ver. Então nós também devemos crer para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos verdadeiramente possam ouvir as palavras da vida. Meus amados, logo nós vamos entender mais a fundo esse tema que é tão necessário para os dias de hoje. E se nós não abrirmos os olhos, pessoal, nós seremos enganados facilmente por essas coisas, pois existem muitos espíritos enganadores, sendo ministradores de uma falsa palavra. Júlia, que bom ter você aqui. Elenir, Deus abençoe você. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. Então é sobre isso, pessoal. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora pergunte para aquela pessoa que está ensinando as práticas de adivinhações, do espiritismo. Pergunte se essa pessoa crê que Jesus veio em carne. Pergunte se ela reconhece Jesus como Senhor da vida dela. Se ela não reconhecer e não obedecer, e pelos frutos nós a conheceremos, é porque ela não procede de Deus. Nós temos que provar e ver. Olha o que nos diz, amados, um tema para os últimos dias, assim como essa jovem. O porquê que eu trouxe o relato dessa jovem que fazia adivinhação, e no mesmo espírito, no mesmo instante, o espírito saiu, o demônio da adivinhação dessa jovem saiu, porque nós temos que condenar as obras infrutuosas das trevas e espalhar a luz, a fragrância do nosso amado Jesus. Lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler assim: o Espírito, quem é o Espírito? O Espírito de Deus. Diz, porém, que nos últimos dias os homens apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Meus amados, vejam só a profundidade desse texto. Nos últimos dias o Espírito expressamente diz que muitos apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é isso? Para nós entender. Tudo que não provém do Evangelho, do ensinamento da Bíblia Sagrada, é doutrina de demônio. São espíritos enganadores que estão ministrando erro. E aí? E aí? Eu te pergunto, de quem será a nossa reverência, lealdade e adoração?
ao engano, à mentira, que tem por pai ao nosso inimigo, em João 8,44, todo aquele que mente e profere mentira tem por pai ao diabo, porque ele é mentiroso e peca desde o princípio. Que eu e você não naufrague na fé, não nos deixe nos corromper. A palavra também nos diz em outro texto que, por rejeitarem a verdade, Deus então envia a operação do erro para que creiam na mentira. E o que é isto, meus amados? Muitos estão crendo numa falsa religião, numa falsa fé, diferente daquela que o Senhor Jesus nos ensinou em sua palavra, e têm dado ouvidos a doutrinas até mesmo como a do catolicismo, que nos ensina sobre a imortalidade da alma, a Assunção de Maria, a Trindade, o domingo, o purgatório. São todas doutrinas contrárias à Bíblia. Mas, meu irmão católico, que bom ter você aqui. Outro tempo eu também era, mas eu me converti para o verdadeiro cristianismo, somente a Sagrada Escritura, não aos ensinamentos da liturgia, da Eucaristia, que tudo envolve a tradição dos homens. Mas eu mesmo aprendi com o Senhor em sua palavra, sendo humilde, de que a regra está escrito. E o Espiritismo, o que dizer desse tentáculo do inimigo que tem enganado muitas das pessoas? Até mesmo Satanás se transforma num anjo de luz, e os seus anjos, os seus demônios caídos, eles personificam a voz, a face, o semblante dos nossos entes queridos, que hoje a Bíblia me diz que dormem o sono da morte, e que naquele dia todos ressuscitarão. Mas o Espiritismo nos diz que eles estão num plano superior ao nosso. O Espiritismo diz que eles reencarnarão, mas a Bíblia nos diz de que ao homem está ordenado viver uma única vez, vendo depois disso o juízo. A palavra ela é fiel, ela é verdadeira, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, aonde nasceu a doutrina do Espiritismo? Aonde? Lá no Éden, quando a serpente, através de Satanás, diz a Eva: certamente não morrereis. Mas Deus disse: do dia que comer do fruto, morrereis. E a serpente engana a humanidade dizendo: não morrereis. E o Espiritismo ensina isso, e o catolicismo também ensina isso. É uma pessoa má, tem direito de se converter, de se arrepender, de ser uma nova criatura, mas vamos dizer que ela morre praticando aquelas coisas ruins na sociedade, para os seus familiares, certo? E daí todo mundo diz: ele está num lugar melhor agora, ele está no céu, né? Agora ele está vendo nós lá do céu. Será, meus amados? A Bíblia vai dizer que todos dormem e que haverá um juízo, haverá um tribunal, haverá uma prestação de contas. E o que dizer então do Espiritismo, que diz que nós saímos desse corpo e ficamos vagando por aí, se comunicando com os vivos? Mentira, pessoal. A Bíblia nos diz que os mortos nada sabem, que a sua memória está no esquecimento, mas nós que estamos vivos sabemos que iremos morrer. Então que nós tenhamos bem claro em nossa mente esse tema de suma importância para os dias de hoje, para nós não naufragar na fé, não entrar na apostasia dos últimos tempos. Muitos irão acreditar na mentira achando que estão na verdade, e é o que tem acontecido nos dias de hoje. Um falso avivamento, um fervor carregado de emocionalismo, e não tem nada a ver com a espiritualidade, com o reavivamento espiritual. Os tentáculos têm chegado em todos os locais de engano, mas que eu e você não naufrague na fé. Ajuda no Senhor, fortalece no Senhor, para ter uma viva experiência contigo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Versículo 3, pessoal, vocês vão entender algo agora muito profundo da palavra. Vaguinho, que bom ter você aqui, nosso amigo Wellington. Deus abençoe vocês. Versículo 3, que proíbe o casamento e ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Que proíbem o casamento. Quem está proferindo mentira? Quem que proíbe o casamento, pessoal? Quem?
Roma papal proíbe o casamento dos padres, dos cardeais, tudo por controle. Ei, Deus, o Pai, o Criador, disse que não é bom que o homem viva só. Falei-lhe uma ajudadora, uma companheira idônea, as mulheres. A mulher sábia edifica a casa, e a tola derruba com as próprias mãos. Então não é bom que o homem viva só. Tá bom? Mas e por que então a Igreja Católica ela proíbe o casamento dos padres, dos bispos, dos cardeais, das pessoas que estão na linha de frente? E aí? São porque estes proferem mentira e têm cauterizado a própria consciência. Eles têm acreditado no engano, no erro, na mentira. Se o Criador disse que não é bom que o homem viva só. Ei, você já ouviu falar na história que os maiores casos de pedofilia e de crimes é dentro de Roma? Com os cardeais, com os bispos? Os maiores abusos de pedofilia de crianças se encontram nos relatos da história do Vaticano. E aí, por que isso tem acontecido? Fruto do pecado, a transgressão da lei. E por quê? Porque eles proíbem o casamento desses líderes, que eles tenham a sua própria família. E isso é contrário àquilo que o Criador designou em sua Escritura. Por que que Deus, o Criador, faz com que Adão dormisse? E do seu lado tira uma de suas costelas, uma de sua parte, e faz a Eva. E diz, não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma ajudadora, idônea. Sabe por quê? A mulher sábia, ela deve andar do lado do homem, não na frente enganando, nem atrás sendo enganada. E quantos nos dias de hoje têm invertido isto? Enganando, traindo, humilhando a sua mulher. E quantos homens que sem ao menos saber têm sido traídos pelas suas mulheres? Ei, é para andar do lado, é para andar junto, porque agora não mais são duas carnes, mas são um só corpo. Jesus é o cabeça. E o homem deve cuidar da mulher como a parte mais fraca do corpo. E, se preciso, fazer o que Jesus fez pela sua igreja. O que Jesus fez pela sua igreja, pelo seu povo? Se entregou por ela. Então, que eu e você tenha isso bem claro em nossa mente, e que a gente não creia nessas doutrinas espúrias, essas doutrinas enganosas, a qual os demônios e espíritos enganadores têm espalhado nesses últimos tempos, pois estamos vivendo a apostasia. O cálice de apostasia transborda. E de quem será a nossa adoração? O Senhor do sábado, que é Jesus Cristo, ou o Senhor do domingo, Satanás, que entregou o seu poder à besta, que significa o papado, Roma, que é a grande confusão, Babilônia? Eu estou somente trazendo o que a Escritura nos transmite. Não estou sendo intolerante, mas eu estou sendo conservador aos princípios cristãos. Todos têm as Bíblias para examinar se assim está ou não escrito. Que Deus abençoe a todos vocês na sua verdade. Espero ver vocês em breve. Comentem, curtam, compartilhem essa live. E pessoal, nós só podemos continuar caminhando sobre as águas caso nós não nos deixarmos contaminar com essas doutrinas enganosas nos últimos dias, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe, pessoal, é necessário que tudo se cumpra, é necessário que tudo aconteça, disse o Senhor Jesus. Mas nós, quando estamos falando aqui da palavra, da verdade, do Evangelho, poucas pessoas nos acompanham. Agora, se eu venho aqui para ler cartas, ler as mãos, ler bola de cristal, ou até mesmo me deixar personificar por um anjo caído, né, e falar de coisas que somente vocês viveram, vocês serão enganados. O Espiritismo ele trabalha com isto, o engano. E como nós nos mantermos firmes, incontamináveis? Somente com o escudo da fé, com as sandálias do Evangelho, o capacete da salvação e a espada do Espírito, revestivos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. E aí, se a humanidade hoje quer normalizar o erro, e aí,
Nós, conservadores cristãos nos dias de hoje, estamos aqui protestando pela verdade, não estamos protestando contra uma religião, estamos protestando contra um erro, uma mentira, um engano. Não é bom que o homem viva só. E aí, por que proíbem então o casamento? Se o propósito de Deus aqui na terra é que nós tenhamos nossa própria família, o Pai, Ele instituiu aqui na terra a sua igreja e a família, pois Ele nos disse: sede fecundos, multiplicai e povoai a terra. E aí eu pergunto, por que o sistema religioso proíbe o casamento destes homens, que assim como nós pecadores são pó da terra, que tanto precisam de suas mulheres? Pessoal, que não creiamos em qualquer espírito, antes que a gente prove se eles procedem de Deus. Esta é minha mensagem de hoje, um pouco diferente dos outros dias, mas é necessário que eu traga esse despertamento espiritual, pois se eu estivesse aqui fazendo uma live falando de coisas do mundo, porque o mundo jaz no maligno, muitas pessoas estariam acompanhando, mas louvado seja Deus pela sua vida, que abriu o coração para as palavras do Evangelho, pois saiu o semeador a semear a boa semente, e ela, caindo em boa terra, produziu muitos frutos. Eu quero te dizer, pessoal, que o tempo é agora. Estamos prestes a viver o que vivemos em 2020, e você sabe do que eu estou falando. Portanto, cuide-se, se alimente bem, coma frutas, cereais, beba muita água, respire ar puro sempre que possível, esteja junto da natureza, com o contato da natureza, viva com os teus familiares, peça desculpas se você errou, viva em união e amor. E pessoal, evitem a todo custo se agarrar nessas doutrinas que fazem com que a gente aposte da nossa fé, que eu e você tenha uma fé viva e eficaz. Que Deus abençoe a todos. Espero ver vocês em breve. Saibam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra está sendo ministrada. E mais uma vez, quero dizer que estou aqui com um único propósito: de fazer com que vocês também possam provar da promessa que Ele tem para aqueles que são fiéis à sua palavra. Pois está escrito que Ele é soberano e nós devemos estar debaixo da dispensação dele. Como que nós receberemos o milagre se nós não nos colocarmos na condição de obedientes a ele? Então é isso. Espero ver vocês em breve. Comentem, curta, compartilhem e até breve. Deus abençoe a todos. Essa mensagem hoje é de exortação à vigilância, e ela é uma mensagem tão fundamental porque ela faz com que a gente se proteja dos erros e dos enganos que estão sendo ensinados aí fora. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho do carnaval para encerrar a live? O que irão fazer neste final de semana lá no Rio? Mais uma vez terão a Jesus crucificado nos braços de Oxalá, que é uma entidade africana demoníaca, que me diz a Escritura. E eu não estou sendo intolerante, eu estou sendo conservador aos princípios cristãos. O viver é Cristo e o morrer é lucro. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas daquele que me enviou. Ei, é hora de nós despertarmos do sono, porque em 2020, supostamente, o dragão, Satanás, arrastava Jesus na Marquesa de Sapucaí. E vocês lembram o que aconteceu depois do carnaval? Cuide-se, pessoal. Sejam sóbrios e vigilantes, porque num só momento, num abrir e fechar de olhos, aquele que há de vir virá. Então vivam para Ele, mediante a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de um padre, nós não precisamos de um papa, nós não precisamos de um pastor, nós precisamos de Jesus de Nazaré em nossas vidas. Nós precisamos dele em nossa vida. Ele é fiel e verdadeiro. Que Deus abençoe a todos. Espero ver vocês em breve e até a próxima. Creia que agindo Ele, quem impedirá? Quem poderá nos separar do amor de Deus o Pai? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não devemos temer. Tenham todos um excelente sábado, um excelente memorial da criação, e estamos aqui sim para protestar com a regra de fé. Está escrito, a Bíblia Sagrada:
e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade, não há outro caminho, não há outra vida. A vida é aquela que Ele nos prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é isto. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Senhor nos ajude a não nos contaminar com o engano e apostasia dos últimos tempos que estamos vivendo. Deus abençoe a todos vocês e até breve. Não se esqueçam, comentem, curtam, compartilhem. E até breve.